Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, fez tremer a terra. A mesma onça roncou, perfumou a mata. Boa noite a todos. Muito contente de hoje aqui falarmos de um assunto tão importante e que às vezes a gente não aborda aqui. A gente fala entre outros tantos assuntos, mas não diretamente a respeito desse, que é o quê? A infância vegana, as crianças veganas, criar um filho vegano. E isso tem tantas nuances, porque, por exemplo, hoje, mesmo pais que são onívoros, muitas vezes esses pais onívoros entram em contato com o desejo da criança de não mais comer carne, não mais tomar leite. Eu mesmo tenho um sobrinho, os pais são onívoros, a minha irmã é onívora, o pai da criança também, e simplesmente ele não toma leite de mestra vaca, e eu dou as graças, óbvio. Mas o curioso é que não foi algo que a educação dos pais diretamente trouxe para essa criança. E eu sei que muitas outras crianças estão passando por isso. Então, o fato da gente falar dessa infância vegana, a gente nem sempre está falando de pais que criam filhos veganos, ou seja, esse assunto é muito amplo. E aí entra tudo, ou seja, de como é que a gente faz essa criação, como é que a gente respeita essa criança, como é que a gente vive com essa criança, a gente tem a humildade de aprender dessa criança também. E também quando acontecem dos pais serem veganos e já orientarem as crianças assim, e pensamentos como a gente está impondo isso nas crianças, é bom a gente falar a respeito disso, porque, por exemplo, quando a gente fala de veganismo, essas dúvidas podem surgir, ou seja, os pais são veganos e aí falam, mas isso não é uma imposição do que você acredita na criança? Então vamos levar de uma outra forma. O veganismo é um movimento que zela por todos os seres, zela pela bondade, zela pela compaixão, zela pela retidão, pela justiça, porque não é justo, não é reto a gente tirar a vida de um outro ser ou explorar outro ser. Então eu vou levar para um outro lugar. Quando um pai e uma mãe ensinam a criança a crescer com certos valores. Por exemplo, filho, você não vai roubar nada de ninguém. Se você gostar do brinquedinho do seu amigo, você não pode roubar o brinquedinho do amigo. Se você tiver muito bravo com o teu amigo, você não pode bater no teu amiguinho. Isso seria uma imposição dos pais para os filhos ou uma educação embasada em retidão e compaixão? A gente vai falar de tudo isso aqui com uma pessoa que tem muita propriedade para falar a respeito disso, que é o Rafa, que faz um trabalho incrível na internet, na vida dele como exemplo. E, enfim, vou chamá-lo aqui. Deixa eu só ver se ele já está por aqui. Vamos ver se é ele que está. Só um momentinho para que a gente possa colocá-lo. Rafa? Opa! Só vejo o aparelho. Ah, agora sim. Tava na outra câmera. Tudo bom, querido? Como Tudo tá? bem, tranquilo. Graças a Deus, tudo certo. Que coisa boa ter você aqui com a gente nesse tema de novo, que é tão incrível e que vale tanto a pena a gente falar a respeito e elucidar e motivar, né? Porque tem tantas nuances desse tema. Alguns dele eu falei aqui rapidamente, mas antes da gente entrar no tema, eu queria só que você se apresentasse para o nosso público. Fala que a gente sente saudade de vocês, espera que logo logo a gente possa estar junto aqui aos pés de Mestres Animais outra vez. Conta um pouquinho quem é o Bom, Rafa, para quem está entrando agora. bom, sou Rafael, tenho 32 anos. Eu já tenho a página, vai fazer cerca de, acredito que vai completar agora 4 anos já que eu tenho a Veg Body Mind, né, o perfil. E eu comecei com o perfil quando eu resolvi abandonar aos poucos, né? Foi um processo, né? Quando primeiro eu eliminei a carne vermelha, né? Depois as aves, peixes, e aos poucos eu fui largando. E o perfil ainda eu criei quando eu ainda consumia, né? Como uma forma de estudo, né? Um incentivo para estudar, buscar mais, entender mais sobre o movimento, sobre o assunto. Sei. E, e aí foi desenrolando, eu repostava muitas coisas, depois eu comecei a fazer estudos mais aprofundados, ver artigos científicos, documentários, você vai entendendo mais, aí você vai descobrindo que tem sites que falam muitas notícias referente ao veganismo, alimentação à base de plantas.
E aí eu fui me desenvolvendo. O perfil mesmo foi eu criei para me desenvolver, né? Para me aprofundar Sim. nesse assunto e me desenvolver também dentro do veganismo, né? Acabou tomando uma proporção muito maior do que eu imaginava, né? A galera foi gostando do trabalho, foi seguindo. Nos últimos anos eu tenho postado muito mais notícias, né? Uhum. E a galera foi seguindo assim. E, e é isso aí. A gente começou esse trabalho online, né? Esse ativismo online que a gente chama aí, né? Que é tão importante quanto de campo, né? Exato. Nossos ativistas da linha de frente aí são casca grossa, né? Mas essa parte online atrai muita gente, né? Uma informação muito fácil, disponível ali, e muita gente acaba tendo o primeiro contato rolando o feed do Instagram ou do Facebook, acaba vendo alguma coisa, às vezes chama atenção, às vezes leva pro lado da chacota, né? Muitas vezes, né? Sim, sim. Mas às vezes o primeiro contato é pela internet, então a gente conseguiu dar continuidade nesse trabalho aí. Que maravilha. E Rafa, em algum momento também, eu já vou entrar no tópico das crianças, mas em algum momento também teve a questão toda do corpo físico também, né? Ou seja, porque fala um pouquinho pra gente, só pra gente entender, porque no veganismo também tem toda essa história de proteína, de músculo, e eu acho que você tem um trabalho bem forte nessa área também, não tem? Isso, eu sou formado em educação física, estou fora da área faz uns anos já, faz 7 anos, mas sou formado em educação física e vem dessa linhagem, né, de fitness e tal, da alimentação regrada, fazer dieta, essas coisas, né, e quando o primeiro baque que dá é tipo assim, como que vai ser a alimentação, né, sem a carne, sem a proteína animal, e realmente teve um impacto forte. Isso aí você vai estudando, vai descobrindo, né, porque na verdade, você não quer seguir a causa sem um embasamento, né? Você fala assim, tá, mas, né, e eu agora, né? E meus treinos, meus resultados, né? E como as pessoas têm resultados? Aí você vai atrás, vai estudando, vai vendo que tem diversos artigos científicos. Agora tem um documentário novo, né? O The Game Changers, que fala muito sobre o treinamento e alimentação à base de plantas. E aí cada coisa foi como eu disse, cada coisa que eu ia descobrindo, que eu ia estudando para postar na página, eu ia buscando, linkava com outro artigo, linkava com outro comentário de um, de um, de um nutricionista, daí eu vi que existem inúmeros nutricionistas, nutrólogos, médicos, pediatras, veganos que apoiam e totalmente embasado, né? A gente está falando de medicina, a gente está falando de pessoas, né? De saúde. Então Sim. ninguém daria a cara a tapa assim por uma causa, colocando em risco a sua carreira, né? Principalmente médicos e nutricionistas têm uma grande importância aí, né? E aí, a partir desse segmento que eu gostava, que era de treino, eu comecei a pesquisar bastante coisa, como seguir muito atletas veganos, que eu sigo até hoje, tenho contato também pelo Instagram. É, inclusive, teve gente que competiu esse final de semana, né? Pegou pódio e tal, bem legal. Tipo, eu sou fascinado nessa parte de treinamento e tal, e é bom, e é muito legal ver resultados, né, expressivos, principalmente na parte da saúde mesmo, não só competitivo, né, mas na parte da saúde e o que a alimentação pode trazer pra gente, né, a alimentação à base de plantas, né. Sim, exatamente, exatamente. No teu treino pessoal, ou seja, falando dessa transição, como que foi isso, Rafa? Que eu não quero deixar esse assunto escapar, porque é óbvio que tudo que a gente fala a respeito do veganismo é importante, mas eu vejo que esse tópico em especial, sabe, da pessoa vai fazer a transição e dela fala, putz, eu não vou ter energia, eu não vou conseguir criar massa muscular, eu não vou, sei lá, qualquer coisa, porque outra vez ainda está num sistema de crença limitante que não está embasado cientificamente, ou seja, é um sistema de crença mesmo, porque quando a gente vai para o Sim, embasamento científico, como você trouxe, Rafa, hoje já existe estudo e prova e evidência de que as coisas não são assim. Mas como que foi para você fazer isso? Porque, por exemplo, eu na yoga, eu não foco, por exemplo, músculo, mas eu notei que quando eu fui do vegetarianismo para o veganismo, eu abri espaços articulares que eu não tinha. Ou seja, devia ter ali algum tipo de infecção, de inflamação, de impureza realmente no sangue circulando, que, enfim, dentro da minha prática de vários anos, eu ainda assim, no momento que eu verdadeiramente fiz a transição e falar agora não mais, ali a partir daquele instante eu comecei a notar espaços articulares. Então, por exemplo, numa retroflexão,
que antes eu ficava a certa distância dos pés, exatamente na mesma prática que eu estaria fazendo num outro momento, aquela distância diminuiu de uma forma bruta. E era impossível negar que aquilo não tinha sido influência da alimentação. Então, de novo, a minha perspectiva não é da perspectiva do fitness, mas dentro do que é o movimento do corpo, de perceber como a alimentação teve um efeito direto em cima desse treinamento que visa um outro lugar do que o fitness, claro, mas ainda assim traz para nós esse mesmo espaço de estar lidando com o corpo físico. Então, comenta comigo só rapidinho, antes da gente falar um pouquinho dessa infância vegana, que eu quero entrar logo nisso também. Mas como que Certo. foi? O que que você viu no teu treino mudando? O que que você percebeu no teu treino? Ou seja, que tem esse monte de, sabe, de informação de que não vai dar, vai ser isso, vai ser... E de repente tem a experiência direta. E é bacana compartilhar essa experiência direta também. O que eu senti de verdade mesmo da mudança foi a questão dessa inflamação que você falou, né? A recuperação muscular, para quem treina musculação ou faz uma atividade mais intensa como o CrossFit, por exemplo, você percebe que a inflamação muscular, você tem uma recuperação muscular mais rápida, né? Um treino que você talvez não conseguiria repetir em um dia, 2 dias, você consegue estar fazendo ele novamente, né? Então você tem uma recuperação, eu senti pelo menos para mim, né, uma recuperação muscular mais rápida, em que em relação à energia não teve déficit nenhum, né? Porque são os carboidratos que trazem a energia, né? Então você acaba entrando no veganismo, você acaba comendo mais frutas, né? Mais vegetais e tal, principalmente antes do treino, começa a comer mais frutas e tal. Então esse carboidrato, né? Que vem que você acaba ingerindo mais, ele te dá mais energia mesmo pro treino. Então, disposição pro treino, enquanto atividade física, não teve perca nenhuma, mas a principal mudança foi realmente a inflamação, né? A recuperação mais rápida da musculatura, né? Uhum, que bárbara, que ótimo. Eu fico muito feliz de escutar isso e, de novo, de dar voz para isso também, né? Porque quando as pessoas decidem, quando o veganismo começa a cenar, aí parece que tem, quando a gente está na yoga, tem o Ganesha, que é aquele mestre elefante, e tem um mestre ratinho do lado dele. Aquele mestre ratinho é o ego. E aquele ego fica tendendo. Então a gente vai e descobre o sofrimento dos mestres animais e a gente fala, agora eu vou ser vegano. Daí essa vozinha pequenininha vai no coração da gente e começa a falar, mas e as proteínas? E o É, cálcio? E o que, que vai acontecer? Então, quando a gente começa a dar, ou seja, realmente provocar esclarecimento, essa vozinha vai diminuindo e daí as pessoas vão mais firmes nesse caminho tão necessário e urgente, não só para mestres animais, mas também para o meio ambiente e também para a sim, saúde humana, diga-se de passagem. sim, exatamente. Enfim. Esse lance da saúde humana é engraçado, porque a gente a maioria das pessoas leva uma vida desregrada referente à alimentação, assim, né? E, assim, quando você vive, ela fala assim, não, virei vegano, pode ser vegetariano, não precisa nem ser vegano, virei vegetariano. O pessoal fala assim, meu, mas e aí, isso é sua saúde, o que que você vai comer? Não sei o que lá, tipo assim, nunca ninguém se preocupou com o que você comia biscoito, bolacha, refrigerante, né? Não tinha problema nenhum. Agora você tirou a carne, nossa, acabou o mundo, né? Você vai Acabou. morrer. Vai ser de você agora, É, exatamente. agora é. Exatamente. Acho que acontece para todos nós, né? Ou seja, ninguém Sim. escapa disso. Eu vi outro dia um meme, alguma coisa assim divertida na internet, e que dizia que a partir da hora que a gente fala que a gente é vegano, naquele instante a gente dá o diploma de nutricionista e médico para pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Engraçado, divertido enfim, só para trazer leveza também para tudo isso, porque acontece com todo mundo e a gente Acontece. lidar com isso de uma maneira, outra vez, leve, né? Porque senão a gente também começa a atracar as pessoas e não é esse o objetivo. Sim. Rafa, como que aconteceu no meio do caminho uma criança para falar de veganismo? Conta um pouco mais, ou seja, começou ali, e daí no meio do caminho aconteceu o que mais com quem estava editando o conteúdo dessa página? Pouco tempo nasceu meu filho, né? O Miguel, tá com 3 meses agora, né? E a gente tava procurando ter. Eu tava procurando, eu gosto de fazer leitura, né, intrauterina ainda, né? Ele, durante a gestação, gostava de fazer leituras para ele ouvir minha voz e tal, né? E eu procurei algum livro disponível na internet, alguma coisa que falasse sobre os animais, tem até as musiquinhas e tal, mas eu procurei uma leitura que fosse agradável para estar lendo, assim, simples, né? E, tipo, não consegui encontrar de pronto, assim, né? Talvez até tenha, mas eu não consegui encontrar. E aí eu resolvi criar, né? Foi na hora que eu resolvi criar. E meu pai, ele sempre escreveu bastante poesia, né? Coisa
rimadas, poemas, poesias, e eu acabei aprendendo com ele, né? Então eu acabava escrevendo algumas coisinhas. Aí num dia veio a inspiração, né? Eu pensei numa história, eu falei assim, vou fazer essa história versada, né? Rimada. Sim. E aí saiu bem simples o texto, foi bem tranquilo, foi bem legal. E é uma forma de falar, né? Como você estava falando antes, né? Você fala com as crianças, eles vivem no mundinho deles, né? É muito mais fácil você conversar com uma criança e ouvir ela do que você falar com um adulto, porque a criança normalmente vem com questões, não vem com julgamentos, né? O adulto já vem te julgando e apontando o dedo e cobrando, e a criança não, ela vem com questões mesmo interessantes, vem com questões do mundinho dela que ela vive na cabeça dela, com o pensamento mais infantil, mais puro, né? Mais puro. E é bem legal você levar essa questão que você estava falando sobre as crianças, que muitas vezes você acha que você tá impondo, está forçando, né? E na verdade você tem que conversar, é o que você acredita, né? Você vive isso, você vê isso, não tem como você não falar disso, não tem como você querer passar para ela e mostrar a verdade, né? Às vezes Uhum. é cruel, é dura, né? E para muitos adultos só funciona mostrando a verdade nua e crua, né? Mas para criança não. Para criança você pode conversar, você pode falar para ela sobre meio ambiente. Hoje escolinhas, né? No berçário, no maternal já falam sobre o meio ambiente, sobre preservação, não linkando ao veganismo, né? Que é Exato. uma das principais, Sim, sim. uma causa também. Depois, logo depois dos animais, eu acredito que vem o planeta, né? Vem o meio Sim, sim. ambiente. Então você podendo falar, levar para a criança e falar para ela assim, não, tem a questão ambiental, tem a questão do animal também, né, que não é necessário, não é uma necessidade fisiológica, né, você consegue viver bem, você consegue se alimentar de forma saudável sem, tem o meio ambiente, tem a casa animal, sustentabilidade, enfim, tem diversos outros assuntos que você pode linkar e tá trazendo para o dia a dia dela através do veganismo, né, Sim. e não de forma impositória. No caso, meu filho vive comigo, e ele vai crescer comendo o que a gente come, né? É uma alimentação, com certeza. Se na época de introdução alimentar dele, a gente vai passar numa nutricionista, que a gente tem um contato já também, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento, é legal você ter um parâmetro a seguir, pelo menos, né? Sim. Mas ele vai crescer com essa realidade e sempre ouvindo a verdade, né? Que é o principal, né? Muita criança hoje em dia, né, come porque é o hábito, né? Não é culpa dos pais ou culpa dos avós, né? Porque é o hábito, é cultural, né? Vem de muito tempo. Mas você quebrar esse ciclo, né? Você poder ter a oportunidade de ensinar algo diferente que realmente vai impactar, né? É bem legal, bem interessante. Sim, e vejo que é um espaço para o adulto se olhar quando ele pensa que está impondo, porque a gente não pensa que está impondo, por exemplo, quando a gente fala, outra vez, dá o exemplo do brinquedo do amiguinho, de falar, filho, você não pode roubar o brinquedo do amiguinho. Nenhum pai pensa, eu estou impondo para o meu filho que ele não roube as demais pessoas. É certo. É certo, não tem imposição. E se a criança tentar desviar daquilo, então vão ser colocados outros argumentos, vão ser dadas outras explicações. O que eu só quero chamar atenção aqui é para a gente realmente perceber que a gente não está falando de algo que a gente está impondo uma filosofia numa criança. A gente está falando do que é certo. Porque a gente pode até não ser vegano, mas eu acredito que a gente consiga imaginar que não é certo matar um outro ser. Que não importa se a gente é vegano ou não, eu acredito que a gente consegue imaginar que não é certo que essas mestras vacas que estão sendo resgatadas agora, especialmente nesse período de seca, que não seja certo que elas passem pela existência delas da forma que elas têm passado. Então, quando a gente também fala disso, sobre educação, a gente também vasculhar como a gente acredita que é algo nosso e algo que é universal. Porque outra vez, quando a gente fala do roubo, todo mundo entende. Ou seja, ninguém vai falar, ai, pai, você está sendo muito radical de falar para o teu filho não roubar. Ai, pai, você está sendo muito radical de falar para o teu filho não judiar de outros seres. Mesmo se a gente pegar uma criancinha puxando o rabo de um mestre cachorro, um pai onívoro vai falar para essa criança, no melhor dos mundos, ou seja, é óbvio que a gente tem as exceções, mas vai falar assim, olha, não pode fazer assim com um mestre cachorrinho, filho. Agora, por que a gente acha que na hora que a gente fala do veganismo, não, é uma filosofia pessoal sendo imposta no outro? Vamos, sabe? Acho que a gente precisa puxar um pouco de lucidez também para o adulto.
e para a gente compreender isso, né? De entender esses buracos que tem dentro da gente para que eles não Sim. reverberem para fora, porque daí quem perde é todo mundo, inclusive as crianças. E, Rafa, uma coisa que eu vejo bastante importante também a gente falar, dentro do veganismo, como você já citou, a gente tem bastante as frutas, a gente tem bastante os vegetais, a gente aprende novos sabores. Só que é uma questão que sempre trazem, que é o quê? Falar, não, mas a criança não gosta de comer, ela quer comer o pão, ela quer comer o requeijão, ela quer comer a linguiça, ela quer comer o que quer. E quando na verdade eu noto que isso é o hábito da casa e a criança está simplesmente reproduzindo o que existe ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em termos de educação, como que está sendo o teu trajeto, porque eu imagino, ou seja, que não importa a idade de um filho, quando um ser sabe que vai ser pai ou vai ser mãe, automaticamente ele abre o radar para experiências e estudos diferentes. Como que você aborda esse tema? Ou seja, das crianças hoje que comem qualquer coisa achando que é comida e aquilo, na verdade, está enchendo o estômago, mas não é necessariamente alimento nutritivo que vai fazer bem para um quadro fisiológico a médio e longo prazo, para ela ter uma velhice tranquila. Essa é uma situação complicada, principalmente que envolve, né, quando você cresce uma criança, você não dá para você crescer, dá vontade de colocar no potinho, né, você levar para onde você quer e tal. Infelizmente, às vezes não dá, você conta com auxílio de familiares, você tem encontros sociais, depois da pós-pandemia terá encontros sociais, aniversário, entre outras coisas. E o ideal é você educar exatamente isso, da base, o que que é o alimento, né? O que que alimenta, para que que serve comer, né? Porque não o primordial esquece, normalmente o pessoal assimila a comida ao social, assimila ao sabor, ao prazer e tal, e deixa por final a questão da nutrição, né? O que que é o alimento? O alimento é o combustível do seu corpo, é o que faz seu corpo funcionar. De certa forma, todo alimento faz seu corpo funcionar? Faz, mas, né, você coloca gasolina adulterada no carro durante muito tempo, começa a falhar o motor, né? Então, a questão é isso, abordar desde o princípio o que é alimento, né? Questão de frutas, verduras, vegetais, cereais, né? E ensinar para ela falar mesmo. Isso aí deveria ser matéria escolar, né? Deveria ter, a nutrição deveria ser matéria básica, escola assim, ó, em biologia, tinha que ter muito falando sobre alimentação, ó, seu corpo funciona dessa forma, porque você ingere esse nutriente, isso e isso, deixar muito claro, né? Deveria ser muito mais forte isso na criação das crianças, né? E eu acredito que a forma é isso, você educar da base, né? Porque é muito mais prático. A gente fala de um. Aí entra a questão social também, questão de a correria do dia a dia. Às vezes pai e mãe trabalham, às vezes fica em creche. Com certeza é muito mais fácil, muito mais rápido você comprar um biscoito, você comprar uma bolachinha ali, um suco pronto para fazer. Muitas vezes a criança já está até habituada com isso, né? Mas é bom você mostrar para ela que, assim, né, o café da manhã não precisa ser um pão com manteiga. Você pode comer uma fruta no café da manhã, beber um suco, uma vitamina, qualquer coisa do tipo, né? Cereal, qualquer coisa. É, uma sobremesa também, pode ser uma sobremesa mais nutritiva, não necessariamente, sei lá, uma gelatina, coisa do tipo, né? Que é mais habitual o pessoal comer, né? Mas eu acredito muito da educação, da disposição dos pais estarem fazendo, questão de tempo. Às vezes o pai até quer, né? Você quer que seu filho se alimente com o melhor alimento, às vezes a condição não permite, né? Infelizmente o sistema leva, todos os caminhos do sistema levam aos industrializados, aos embalados, empacotados, né? E, mas eu acredito que o ideal seria essa mudança de conceito mesmo, né? De inserir essa educação alimentar na criança desde sempre. Porque se a criança come que seja 4 vezes por dia, você tem 4 vezes a oportunidade de estar falando para ela por que que ela está comendo, o que que ela está comendo. É gostoso, não é? Você prefere aquela fruta, você não prefere aquela. Exatamente. E você trouxe um outro tema, Rafa, que eu também quero deixar aqui para reflexão. Entre tudo que você falou, surgiu um tema também, um gancho de um tema que eu não quero perder, que é a questão de por que a gente come. E eu noto que, como você falou, hoje no dia a dia é diferente. Hoje a base familiar é completamente diferente. Os pais, as mães já estão com tantos outros serviços além de criar aquele filho. E aí eu noto que a comida, muitas vezes, é usada como uma forma de calmante. Ou seja, a criança tá... Como eu faço essa criança parar? Bom, açúcar, farinha branca, fritura.
Então, eu gostaria também que a gente, como adulto, mesmo eu na condição de tia, que não sou mãe, mas que a gente olhasse para esses espaços e realmente entendesse quando a gente está alimentando uma criança, se a gente está visando a nutrição dela ou se a gente está com outros ideais em mente. Porque o que acontece, por exemplo, e aqui eu saio até um pouco desse tema do veganismo, mas óbvio que a gente está aqui falando pelo veganismo, mas eu olho para minha infância. E eu lembro, por exemplo, quando acontecia alguma coisa difícil, fosse na escola, fosse com meu pai, fosse com meu mestre cãozinho, não sei, acontecia alguma coisa difícil. A reação da minha mãe era me dar um doce. E aí o que acontece? A longo prazo, eu começo a ter o quê? Quando a coisa aperta na minha vida, eu tenho essa sinapse feita, essa rota neural tá pronta. E eu vou para quê? Eu tento resolver as coisas no doce, eu tento resolver as coisas numa comida afetiva. E aí, falando a respeito do veganismo, quando a gente está nessa condição de educar, eu acredito que todos nós somos educadores. Ponto. Não estou colocando aqui se a gente é mãe ou pai, eu estou falando educador, porque a gente tem impacto no mundo que a gente vive. E a gente pode ter um impacto de uma educação que vai remeter a gente à vergonha, quando a gente se conscientiza de um pouco mais do que o nosso umbigo, ou uma educação que a gente pode olhar para a gente e falar, nossa, eu não sei tudo, na minha pequenez, na minha humildade, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso para todos os seres. Então, a reflexão que eu quero deixar com esse comentário que você fez no meio de tudo, que o que é que a gente está querendo quando a gente alimenta uma criança e o que a gente está ensinando para essa criança em relação ao que ela vai ter como estreitamento de laço com aquele alimento. Ou seja, ela está procurando se nutrir ou ela está fazendo um tratamento terapêutico com aquela comida. E se está acontecendo esse tratamento terapêutico, a gente precisa olhar, porque hoje eu vejo que existem adultos, mesmo dentro do veganismo, falando, adultos veganos, que podem, inclusive, arriscar o futuro do veganismo em função do que a gente está consumindo. Porque o que vai acontecer? Daqui 5, 10, 15 anos, se a gente tiver algum tipo de doença, porque a gente só comeu enlatado, industrializado, gordura e todas as açúcar, não vão falar pra gente, olha, isso está acontecendo com você porque foi muito industrializado, porque foi muito açúcar, porque foi muita farinha branca. Vão falar, é por causa Porque do é veganismo. vegano. Exatamente. E daí o que Exatamente. acontece? A gente acaba com o movimento. Acaba com o movimento por onde? Pelo mesmo lugar que ele começou, pela boca. Exatamente. Na minha página eu acabo postando bastante notícias, né? Principalmente, porque notícia, assim, o que vende que os caras postam? É empresa, é indústria, né? Infelizmente, o que tem mais de notícia é indústria. Ninguém vai falar assim, saiu um estudo que a fruta tal faz bem pra isso. Não vai sair, né? O que sai é o quê? A indústria vendendo. Então, na minha página eu posto muita notícia, tipo, tem muita gente que ainda deixa de seguir, fica bravo, irritado, achando que eu tô apoiando, né? Tipo, então, KFC, McDonald's, enfim, tantas marcas que estão lançando produtos industrializados, e eu posto em forma de notícia, de instrução, falar assim, ó, tá chegando em outros nichos, né? Tem grandes empresas olhando, querendo morder a fatia. Então é só para questão de alerta, de falar assim, ó, tá crescendo. E eu acredito que esses alimentos vegetais que essas empresas estão lançando são mais para não veganos do que para veganos. É um lance mais, sei lá, no meu pensamento é assim. Eu pensando mais nos animais. Eu, da minha parte, apoio pensando mais nos animais. Que talvez, assim, quem come carne pode, talvez, lançou o cara come carne, comeu um hambúrguer e gostou, talvez ele pode substituir um hambúrguer no final de semana para ele e tá fazendo uma parte. Talvez não seja para quem já tá no rolê vegano, né? Quem já tá no rolê já sabe o que tem que fazer, já sabe o que tem que buscar, tem muita informação já, né? Então eu posto essas notícias, a galera fica brava, não, que não pode, que essa empresa não é vegana, não, pelo amor de Deus, e aí a galera deixa de seguir, mas ali é só a nível de informação, é uma notícia, porque é o que sai, né? É o que a gente tá vendo no nosso dia a dia aí lançando, né? Não é porque, eu postei lá, você tem que ir lá e comer o hambúrguer do tal hambúrguer. Não, você vai na feira, você tem a feira provavelmente perto da sua casa, pra você comprar, você tem um sacolão, você tem qualquer arroz, feijão pra você comer, você tem muita coisa que é natural, que não tem, passa por grandes processos de refinamento, você tem muita opção. Eu posto isso como uma forma de noticiar, né? Mas a galera fica brava. Eu também, apesar de consumir de vez em quando, eu sou contra, eu não apoio os industrializados, não. Acredito que não consumir também é uma forma de manifesto, né? Mas é uma forma, tá alcançando, né? Tá Sem alcançando, mas foi o que você dúvida, falou. sem Foi o que você dúvida. falou. E se você tem a opção, se você tem o conhecimento,
você tem a força de seguir no caminho mais natural, plant-based, a alimentação plant-based acho que nem permite o industrializado, né, na sua essência, né, quem criou, é a parte mais fitness, mais saudável mesmo, é grãos, né, planta mesmo. Então, quem consegue seguir nessa e tem força, tem que seguir nisso e tem que acreditar nisso, porque é o alimento feito pra gente, né, preparado para nós, né, todo Exato. animal, até a ameba sabe qual é o melhor alimento para ela, né? E a gente tem que começar a criar essa consciência, né? O que que você está comendo? O que que você está colocando no seu corpo? Para que é o que você está comendo, né? Serve para você? É só para te saciar? É só para te acariciar de certa forma, te consolar? Então você tem que estar sempre atento. É uma coisa, é uma questão de estar sempre alerta, porque eu mesmo há pouco tempo passei por alguns momentos complicados, conturbados e eu destruí a minha alimentação. Eu comia, era industrializado pelo menos umas 2 vezes por dia, era alguma coisa industrializada, aí você vê que pô, eu tô tentando me recompensar de alguma coisa que eu tô passando. Então daí você tem que, pô, parar, respirar, pensar e voltar pra linha, né? Exatamente. Você sabe que anteontem ou ontem, enfim, eu telefonei a Ju Guitel do Crudivorismo, é uma pessoa muito querida, muito amiga, e eu liguei para ela, tentei ligar, enfim, a gente não bateu os horários, mas a gente se falou bastante, justamente por causa dessa questão de como, quando aperta, a gente tem a tendência a ir para algum prazer sensorial. Então, no meu caso aqui, o tópico está sendo alimentação, e você também comentou de uma fase que você acabou de viver, e muitas pessoas podem se relacionar com isso. Tanto é que, por exemplo, em mudança de relacionamento, ou seja, ou um término, ou uma partida, ou o que quer que seja, as pessoas engordam ou emagrecem. Porque tem essa relação com a comida. E qual é o ponto importante da gente perceber tudo isso? A gente não está indo para a comida, para o alimento, simplesmente para nutrir o nosso corpo. E se a gente não tem isso claro, a gente vai ser um educador que simplesmente, quando a gente está inconsciente, a gente faz o quê? A gente reverbera, a gente perpetua a nossa inconsciência. Só isso. E por isso que esse tema todo, não tem como a gente falar de criança e de criança vegana e de veganismo na infância sem falar do adulto. Porque não existe como a gente falar do meio ambiente sem falar do ser humano. Não existe como a gente falar do mestre animal, do que está acontecendo com eles e não remeter às nossas escolhas diárias. Então é importante que todos esses tópicos eles sejam percebidos nessa grandeza de que o educador é o quê? Geralmente é a pessoa adulta. E se a gente tiver um sistema de crença bagunçado, a gente vai perpetuar esse sistema de crença bagunçado e aí haja terapia, e haja nutricionista, e haja médico, e haja soco da vida, rasteira da vida, para a gente aprender a ir pelo caminho reto. Então, quanto mais clareza a gente tem, mais a gente consegue colocar isso adiante. E por isso que, outra vez, não tem como falar de veganismo na infância, de falar das crianças, sem falar dos pais. E sem falar num âmbito maior do educador que cada um é. Então, eu acho que Sim, vale muito a pena essa reflexão, sempre de olhar. E dentro das grandes empresas, Rafa, aqui também a gente apoia. A gente vê o veganismo crescendo, bendito seja. E é uma transição de novo. As pessoas fazem a transição e daí elas já começam a falar, nossa, isso não é bacana. E daí já vem a questão do meio ambiente, todos esses produtos têm muito plástico, muito papelão. E isso tudo começa a ser evitado. Mas sim, eu vejo que existe valor no momento. É só a gente prestar atenção para a gente não dar uma rasteira no movimento. Porque se a gente sim, não cuidar, a gente é porta-voz do movimento. Então, precisa olhar para isso. E, Rafa, sim. dentro da educação das crianças e dos livros que você comentou, outro dia teve uma pessoa bastante querida que estava aqui numa vivência e comentou comigo de um livro infantil que ela tinha recebido. Eu não sei se você viu a respeito disso. Eu fiquei realmente assim passada quando eu vi. Era um livro que falava basicamente que a mestra Vaquinha estava muito feliz e a mestra Vaquinha sobrava leite dela. Então, basicamente, aquele leite que sobrava ia para aquela criança. E essa mãe vegana, enfim, estava falando como pode. Ela me mandou cópia desse livro e me falou como pode as pessoas fazerem isso. Então, eu também gostaria de saber como é que é a ideia desse livro e como que é que a gente, ou de repente quem está ouvindo, consegue apoiar você. Porque aqui nessa live, ou depois dessa live ouvindo, vão ter pessoas que vão falar: eu não quero criar meu filho com esse livro que fala que a mestra Vaquinha está com leite sobrando, porque eu sei o que acontece com a mestra Vaquinha. Então, como que é que a gente apoia essa iniciativa tua, Rafa? Como que está esse projeto? Ou seja, esse livro está sendo lançado em PDF? É um livro hard copy, ou seja, está impresso? Como que é esse projeto? Conta para mim as tuas ambições, conta pra gente o que você ambiciona, o que você aspira com esse livro. Esse o livro não apoia o consumo de leite, não. Tem que ser o Mas quê? não, eu desenvolvi a historinha em cima justamente de uma criança vivendo na sua inocência, né, num rancho e começando a questionar a questão, principalmente a questão do especismo, né?
Por que que tinha diferença na tratativa com os animais, né? Por que que um animal era tratado de uma forma e outro de outra? Por que um era explorado e outro não era? É numa linguagem bem leve, assim, talvez seja baque também para os adultos que lerem, né? Mas é uma linguagem bem leve, é bem infantil mesmo a história. Eu desenvolvi uma forma para ser bem infantil o livro, não que não impacte de maneira positiva adultos que lê também, né? Porque o adulto pode ler e falar assim, poxa, eu nunca pensei dessa forma, né? Dizendo dessa forma, talvez a minha mente abriu de forma diferente, né? E ele foi lançado na Hotmart, né? Pela Hotmart, na plataforma digital. Tá. Ele está em formato de PDF e vai ser vendido através da Hotmart. E aí você faz a compra do livro. Você tem disponibilidade para você baixar, tá salvando no Google Drive, ou se você quiser imprimir a sua cópia também, quem quiser imprimir também pode imprimir, tá livre. O objetivo seria fazer a venda e mais futuramente tentar publicar ele fisicamente, né? Fisicamente ainda tem muita gente que ainda tem o lance do livro físico, né? E aí, quem sabe, dependendo da forma que desenrolar, no ano que vem a gente está podendo ir atrás de uma editora que tem interesse, talvez elaborar novos livros para dar uma sequência, falando de outros assuntos sem seu especismo, talvez a própria nutrição. Então, em contato com a Maísa também, a Maísa se pôs à disposição, né? Que acho que ela está se formando, né? Se eu não me engano, Tá, em nutrição. sim. Está fazendo nutrição também, a gente pode desenvolver alguma coisa junto também. E junto com esse livro que a gente lançou, que é mais infantil, vem de brinde o livro de proteína vegetal. Justamente para quebrar esse paradigma. Então, fala assim, mas e as proteínas? É que muita gente superestima, né, a proteína, né? E você consegue alcançar os níveis de proteína. Talvez um atleta precisa pensar um pouco mais numa dieta para estar alcançando, mas um ser humano normal aí que sobe dessa escada durante o dia, né, a maior atividade física dele, vai conseguir a proteína tranquilamente, né? Então a gente faz um e-book aí desenvolvido, não é nem é uma pesquisa, um compilado de informações, né, de alguns alimentos que tenham proteína vegetal, desde a quantidade mínima, 2 gramas ali, 1 grama a cada 100 gramas, até chega a 20, né, 18 gramas por 100 gramas de alimento, né? Então a gente fez uma seleção de alimentos e colocamos ali, mas esse e-book vai de brinde. Então quem adquirir o e-book do Rancho Amigo, né, que é o infantil, vai com esse e-book de brinde. Que maravilha. E me fala da perspectiva de pai, ou seja, você obviamente você é vegano, não está recomendando nada disso, está colocando inclusive isso como material educativo. E eu também Sim, chamo atenção aqui para as pessoas que de repente, eu sei que tem pedagogos no nosso círculo, eu sei que tem pessoas ligadas à educação, de repente uma parceria nesse sentido também para colocar isso nas escolas, porque a gente não tem planeta para errar mais, gente. Ou seja, não é mais só pelo mestre animal, não é só. As crianças não vão poder beber água, ou seja, a gente tem números, previsões que são alarmantes, e não previsões para que daqui 400 anos, são previsões daqui 10 anos de água potável, do solo fértil, do desmatamento, de emissão de CO2, ou seja, é urgente isso tudo. Então, quem tiver algum senso, ou seja, de realmente falar, eu quero participar, eu quero colaborar na causa de alguma forma, aqui pode ser uma oportunidade também para pedagogos, também para uma escola, também para... Porque a gente precisa fazer esse movimento crescer. Isso a gente sim, precisa fazer. E fazer com embasamento, sabe? E é sim, tudo que tem, o Rafa está e trazendo. tem, e tem escolas que, né, pelo lance da educação, até conversando, né, da forma não violenta, eu acredito que seja a melhor forma. E eu acredito que você mexer com conceitos, apesar da violência que é feita com os animais, você mexer com conceitos pessoais de outras pessoas também é uma forma que você tem que agir de forma não violenta para você estar conseguindo atingir essas pessoas. Por mais que seja urgente, né, Sem dúvida. tem escolinhas que já fazem um contato, por exemplo, tem aula de culinária. Na aula de culinária, eles não vão pegar um pedaço de carne, vão cortar e vão fritar. O que eles fazem? Às vezes é uma massa com uma fruta, um bolo com uma fruta, sem utilizar ingredientes de origem animal. Às vezes uma torta, às vezes um bolo, um muffin, qualquer coisa do tipo. Dá para você estar fazendo e tá falando ali que é um alimento. Você tá produzindo um alimento ali saboroso, né? Nutritivo e já não tem nada de origem animal. Então já é uma forma de você abordar e mostrar que não há necessidade de você introduzir
qualquer tipo de produto de origem animal numa refeição, numa alimentação que é possível se alimentar sem, que é possível produzir um produto sem nada, e com isso você vai mudando o conceito. A própria criança já entende o conceito e às vezes chega em casa e fala assim, eu fiz um bolo sem leite, não colocou ovo. E Sim, aí leva sim. um pedaço de bolo para casa, bolo grande, Sim, sim. saboroso. Às vezes. Então é uma forma de você estar colocando de uma forma também não violenta, né? Mas realmente precisa de mudar a perspectiva de ensino e estar divulgando cada vez mais isso, introduzindo na educação, porque, como você disse, não é uma perspectiva tipo assim, é o vegano radical, quer que veganizar todo mundo, né? E não é isso mais, né? E é uma questão de as pessoas têm que começar a repensar. Você não vai, não vou ser vegano. Muita gente da nossa geração vai falar assim, não vou ser vegano, né? Churrasco, os tios do churrasco, o cara fala, não, minha vida é fazer o churrasco de final de semana, o cara não vai virar vegano. Mas ele pode repensar alguma coisa, talvez o filho dele que vai repensar alguma coisa, e se ele não repensar, o neto tem que repensar, porque vai começar a apertar. Né? O Exato. sapato tá apertando e uma hora já não vai ter mais como repensar, você vai ter que ter corte drástico, né? Não vai ter mais essa questão de você ter o alimento disponível, você não vai ter espaço para passo, não vai ter árvore, não vai ter mais nada. Então, e tem que, por mais que a gente está numa situação crítica, a hora de repensar, ainda de repensar, né, de começar a introduzir, é essa, porque futuramente talvez não tenha mais tempo. Exato, exato. Eu noto que isso, essa falta de opção, porque agora eu ainda sinto que é como se, olha, considere o veganismo, pense a respeito do veganismo. É como se fosse uma opção. Tá bom, eu tenho essa opção dessa coisa vegana. E eu noto que essa opção, esse campo opcional, ele tá cada vez menor, porque como você falou, não tem água para criar todos esses mestres bovinos. Não existe pasto para isso, não existe como plantar o suficiente. Hoje o Brasil, a área que a gente tem desmatada, que inclusive colabora para tudo o que está acontecendo na Amazônia, essa área tem sido plantio de grãos. A gente está produzindo mais grãos para exportação do que a gente já fez na nossa história. Então, hoje pode parecer algo como opcional, mas quando a gente começa a ver esses números, ou seja, hoje não é mais pau-brasil que estão levando daqui, estão levando a fertilidade do nosso solo, porque a Sim, gente está acabando com ele de destruindo forma com a monocultura ainda, né? Ainda a monocultura. monocultura destruindo o solo, sugando tudo que tem até esgotar e não tem mais opção. Exatamente, exatamente, Rafa. Então, tudo isso a gente precisa. Eu noto aqui no santuário, no cotidiano, e abordando todos esses assuntos juntos, Rafa. Às vezes a gente fala da nutrição, e sem dúvida nenhuma a gente precisa falar dela, porque, como você falou, para uma criança, às vezes a criança vai comer 4 vezes por dia, e um adulto também, ou seja, come, belisca. E tem o belisquete, que é tudo que tem o leite ou queijo, e o leite vai para doce, vai para salgado, ou seja, na questão do que. Então, a gente também imaginar que esse tipo de vida já é um estilo de vida ultrapassado. E que a gente, da mesma forma que a gente está se inserindo na nutrição, como o Rafa está trazendo exemplo para nós da educação com esse livro, que pode ser pedagógico, ou seja, pode alcançar lugares maiores do que simplesmente a leitura para um filho, do que simplesmente ali está naquela criança, a gente também, enquanto vegano, enquanto ativista, enquanto simpatizante da causa, enquanto reducionista, não importa como cada um se classifique, mas procurar formas de colocar essa consciência de uma maneira mais expandida. Então, se a gente está na nutrição e pode fazer colaborando na nutrição, parabéns. Se você está na veterinária, faça na veterinária. Se você está na medicina convencional para humano, faça na medicina convencional para humano. Mas existe muito lugar para a gente trabalhar. E o trabalho está aí para todo mundo e demandando urgência. Tá? Então, Sim, é só essa mensagem que eu deixo para a gente se envolver onde a gente conseguir se envolver. Se for na pedagogia, vamos. Se for na educação direta, numa escola, que seja assim. Se for na nutrição, parabéns. Se for na medicina, não importa onde, mas a gente tem que atuar. Hoje não é mais isso. uma coisa de, se eu tiver um tempo, eu vou fazer. O mundo está acabando. Ou seja, não, né? Ou seja, não quero só como uma mensageira do apocalipse, mas, ou seja, realmente, ou seja, tem coisas importantes acontecendo que a gente não pode mais Sim, ignorar. infelizmente sim. Rafa, e fala para mim, o que você recomendaria para pais que, eventualmente, a gente tem muita gente que é onívora na página, tem muita gente também que é reducionista, tem muita gente que está simpatizando com a causa, e a gente sempre tem um perfil de acolher todas as pessoas, porque a gente percebe que é o que você falou, ou seja, às vezes a pessoa não vai ter um despertar pleno, mas ela começa a ter um despertar, e às vezes é a próxima geração. E aí, falando da próxima geração, é muito comum que a criança fale, eu não quero mais comer carne, eu não quero mais tomar leite. E é muito comum eu escutar também de história de pais que mentem para os filhos
E falam para eles que aquilo, sei lá, é arroz macetado, ou seja, que é qualquer outra coisa menos do que de fato é Uhum. alguém que está lá estirado naquele prato. Então, o que você falaria para um pai, ou seja, nesse lugar de fala de pai, de educador, de uma criança que eventualmente se reporte para esse pai, ou seja, volte para esse pai e fale: eu não quero mais comer isso, eu não quero. O que você incentiva esse adulto a procurar dentro dele para apoiar essa criança em vez de mentir para essa criança? Sim. Eu acredito que muitos dos que fazem isso, né, quero acreditar também que não seja por maldade, por falar assim, não, vai comer e pronto. Às vezes é até uma preocupação por conceitos que foram inseridos nele e veio de outro, né? Porque quem começou a beber leite de vaca? Algum dia alguém começou, e aí veio repassando. Então, tipo, é uma coisa absurda se você parar para refletir profundamente, né? Mas aconteceu em algum momento. Então, o que eu aconselharia era parar um pouco, refletir, né, e pensar, né, por que fazemos o que fazemos, né? Porque né, muitas falas, você vai falar com uma criança e você fala para a criança, daí você fala assim, mas por que eu tô falando, né? Por que eu tô falando isso para ela? Porque falaram para mim ou porque é a verdade mesmo, né? Provavelmente. Então você tem que começar a parar e refletir. Tá, ela não quer. O que vai acontecer se ela não tomar? Tem mais benefício? Tem malefício? Aí você vai ter que buscar, infelizmente, buscar conhecimento. Né? Em todos os casos, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você vai ter que buscar conhecimento. Tá, mas se ela parar de beber leite, né? Então você vai buscar opiniões de quem entende, artigo científico, vai buscar informação. Você tem que ter informação. Não tem que falar assim, eu acho que é e não, você vai tomar e acabou, né? Ah, não quer mais tomar? Tá bom, então vamos buscar uma opção. Ó, tem essa opção aqui, vê se você gosta. Aí dá uma opção, sei lá, de um leite vegetal, ou se não quiser leite também, não toma leite, faz uma vitamina com água, sei lá, um suco de fruta, qualquer coisa do tipo, né? E tenta conversar e entender, né? E buscar, tá, eu comi, suponhamos, eu comi carne durante muito parte da minha vida, resolvi parar. Eu parei por quê? Porque eu busquei conhecimento. Tá, não, mas eu amo carne, eu não vou, meu filho não quer comer carne, meu filho não quer tomar leite, mas tá, vou respeitar ele, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou, você vai estudar. Você tem que buscar conhecimento em cima do que coisa e respeitar o que a criança está fazendo. Às vezes, foi o que você falou, a gente aprende muito com os animais. As crianças, com a sua pureza, ensinam muita gente também. Você tem que dar ouvido para elas, ver o que ela tem para falar, que às vezes o que ela tem, tudo que a criança tem para falar é importante para ela. Então, você tem que ouvir o que ela está falando para você. Né? Então, você tem que ouvir, entender ela, por que ela está fazendo isso, e respeitar. E buscar conhecimento. Vai foragicar seu filho? Né? Você tem uma opção para estar suprindo isso nutricionalmente, né, ou através do paladar, você tem por outra opção, né? Você tem que buscar o conhecimento e apoiar, né, ainda mais não ver isso como um radicalismo ou tirar como chacota, né? Você tem que entender. Você tem que entender e do mesmo jeito que a gente muitas vezes eu tenho um posicionamento que eu olho e vejo, cara, o cara come carne, o cara churrasqueiro e tal. Beleza, o cara come, dá para entender o porquê que ele faz isso. Eu fiz isso durante um período da minha vida. Ele não abriu os olhos, não foi entender, ou talvez ele não quer mesmo, porque o paladar é uma coisa, né, muito viciante. Então, é, você tem que entender mesmo a pessoa, o outro, né, o outro ser, né? Veganismo fala de todos os seres e por mais que o pai coma carne, eu acredito que ele tenha que refletir um pouco, né? Pensar o porquê você não quer parar de comer carne. Infelizmente, a gente tem que orientar e gostaríamos que todos fossem veganos, né? Mas infelizmente é um trabalho de conscientização. Tem pessoas que infelizmente não vão ser conscientizadas. É utópico pensar que todas as pessoas agora no momento vão ser, né? Mas para que elas pelo menos, né, não enxerguem o veganismo como chacota, como ah, é, é frescura, é só uma fase, coisa do tipo assim, né? Entender a profundidade disso e respeitar, né? Com consciência e conhecimento também, buscar pelo menos o mínimo de conhecimento para você respeitar a opção da criança. Sim, que lindo, Rafa. E me fala uma coisa dentro desse. Eu acho que a gente está quase aqui no tempo e eu te peço desculpas pelo atraso também para todos, né? Imagina. Contar aqui rapidamente quando eu estava descendo com pressa, enfim, mamadeira e a mestra Lotus no chão e eu com o Vitor falando de um monte de coisa. Daí eu desci, daí eu tava na descida já, que eu tô num outro lugar, tenho a casa lá em cima e essa casa que eu uso aqui, usava antes da pandemia para dar aula de yoga. E daí o Vitor só falou para mim, falou, o celular, você deixou o celular aqui em cima. E eu voltei correndo, peguei, enfim, loucuras totais daqui, mas agradeço, ou seja, pela paciência de todos nessa
né, com a dinâmica aqui do santuário, que às vezes a gente atrasa um pouco. Enfim, mas eu ainda quero usar desse tempo para você também provocar um pouco de reflexão em relação, vamos então supor agora que o pai vegano ou não, a mãe vegana ou não, o filho vegano, e como que como que você vê a socialização dessa criança? Como que você enxerga, ou seja, como conseguir fazer, porque, por exemplo, vai ter festa na escolinha, vai ter festa de Sim, aniversário. E é sim, muito comum que a maior parte dessas festas ainda hoje, ou seja, não é algo que a gente, né, quer para o futuro, mas hoje ainda muitas dessas festas vão trazer um bolo com leite, com ovo, um doce com leite também. Então, como que é algum salgado que tenha queijo ou até mesmo a carne? O que você falaria para essas pessoas que estão, ou seja, tudo bem, eu sendo vegana ou não, mas eu entendendo e respeitando as opções do meu filho, agora vai acontecer uma questão de socialização. O que você falaria para esses pais desse ponto de vista, ou seja, de como que vai ser a vida social dessa criança e de como lidar com o que se apresenta dentro desses círculos? isso depende muito da idade, eu acredito, né? Porque, assim, se você. É uma questão bem delicada. Porque se você ensina, quando a criança cria uma certa consciência, né? Sei lá, se você deixar claro para a criança que ele tá salvando um animalzinho, por exemplo. Ah, se você não consumindo leite ou ovo, você está salvando a vida de animal, você está fazendo a sua parte referente a isso. Se a criança consegue, já tem uma idade para conseguir entender isso, muito provavelmente, se ela for em algum lugar, você vai conversar com ela assim, ah, você vai sair, vai ter isso e tal. Vai ter isso. Se ela tiver consciência, talvez ela crie essa consciência. Provavelmente ela vai sentir vontade, vai ver todo mundo comendo, não tem jeito, né? A questão da vontade, você vai ter que lembrar que ele é seu filho, né? Que você ama muito ele, que você vai ter que levar coisas para ele comer, né? E se você tá indo num lugar, numa festa que não é vegana, você vai ter que levar um bolo para ele, vai ter que pensar num brigadeiro, num bicho de pé, num doce, num beijinho, né? Qualquer coisa do tipo. Às vezes a criança até cresce sem açúcar, cresce numa cultura de não beber refrigerante, e aí as coisas ficam muito mais fáceis, né? Ela já sabe o que ela consome, o que ela não consome, ou levar, se ela tá habituada a comer fruta, não, você quer comer tal, você vai comer a fruta e tal. A criança pode se sentir, se ela nunca comeu, né, doce ou um bolo assim, ela vai ficar curiosa, ela não vai ficar com vontade, né? Porque ela não sabe o que que é, ela não vai sentir o sabor. Então ela pode ficar curiosa de querer experimentar. Agora, vontade dificilmente vai passar. Ela vai entender até, ah, tá todo mundo comendo. Aí, se você tiver feito um trabalho prévio, né, conversando com ela sobre do que se trata, o motivo, por que não, a família não consome produto de origem animal, eu acredito que seja mais fácil, né? Ainda assim, né, você pode evitar, eu tenho a máxima que, assim, a criança ou qualquer pessoa, o ser humano, né, no auge do seu ego, até os mini egos infantis, né, eles sempre vão fazer o que eles quiserem. Sempre. Por mais que ele faça uma coisa que você que falou para fazer, por exemplo, assim, ah, não, você não consome leite. Daí ele vai falar assim, não, eu não consumo leite, eu não consumo leite. E ele vai falar, ele decidiu que ele não consome. Então, infelizmente, lógico, tem o lance da individualidade, é bom isso, né? Mas no final das contas, quem vai decidir, a decisão final é deles. Por mais que eles decidam fazer ou não o que você orientou, o que você educou, tem esse lance da individualidade que eles sempre vão optar, a opção final sempre vai ser deles. Daí entra o trabalho da educação. Você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que explicar, você vai ter que conversar sobre o assunto, da mesma forma que você tocou no assunto no começo, né? Ah, é errado roubar, né? É errado roubar. Nada impede de a criança pegar um lápis, uma caneta colorida na escola que gostou do amiguinho, entendeu? Ele pode tomar decisões erradas e equivocadas. Então a questão é de você conversar, né? Ter um afeto, uma proximidade do seu filho, uma liberdade de sempre estar conversando sobre qualquer assunto e educar ele da melhor forma possível, né? Exato, exato. E um tópico também que eu vejo que acaba sendo também referência aqui, quando a gente fala de socialização, às vezes a gente, quando fala de adulto, já existe a chacota pro adulto. E às vezes essa chacota também existe para a criança, né? Então, o pai e a mãe, exemplo do que o Rafa está dizendo aqui, ou só o pai, ou só a mãe, enfim, cada um no seu modelo familiar, precisa estar realmente muito firme dentro, muito centrado. É por isso que eu sempre enfatizo que todas essas causas o adulto precisa estar bem resolvido. Porque o adulto bem resolvido, a gente consegue fazer
em volta da gente acontecer. E esse bem resolvido é sempre momentâneo, porque na hora que a gente se resolve com alguma coisa dentro da complexidade humana, daí a gente já encontra uma outra coisa para tem que se resolver e tem que correr atrás e tem que se lapidar. Mas eu sinto que cada vez que a gente for mais para dentro da gente, verdadeiramente, com sinceridade, com honestidade, fica mais fácil orientar, fica mais fácil viver nesse mundo na loucura que está se apresentando nos nossos dias. Mas a gente não tem chance se esse adulto não olhar para dentro, porque eventualmente desce uma criança iluminada na família e a criança não tem uma super consciência de tudo, só que ela é tolhida na família dela por apresentar ideias novas. Então a gente precisa ver também para educar as crianças, mas sem a interferência, sem anular o que essas crianças trouxeram. E aí, outra vez, voltar para o adulto que cada um é e perguntar como que a próxima geração é melhor que a gente. E não simplesmente reproduzindo os padrões, inclusive equivocados, que nós hoje já reproduzimos da nossa ancestralidade. Exatamente. E vem, não vem, convenhamos que não vem dando muito certo, né? A Exatamente. reprodução, estamos indo, o mundo está indo ladeira abaixo, mas é isso, é pensar, né? É pensar conceitos e deixar aberto para o novo, né? Para coisas novas, novas ideias e esperar que resolva, né? No, que o planeta viva por muito tempo ainda e que as próximas gerações tenham uma vida menos preocupante do que nós estamos tendo, né? Talvez tenham uma vida mais alegre, mais saudável, mais feliz. E é isso, né? Que maravilha, Rafa. Rafa, então o livro teu pode ser encontrado pelo Hotmart. Esse livro você dedicou a alguma coisa, teve algum vínculo com o Santoro? Eu queria que você falasse também de onde que veio essa ideia. Isso que eu ia falar, até aproveitar o final para falar disso, né? O link está no meu perfil, né? Da Veg Body Mind, eu vou deixar disponível como link principal na bio, né? Para quem quiser acessar. Clicando já vai direcionar direto para o site da Hotmart. Esse livro eu fiz em parceria, né? A gente fiz parceria com um grande amigo meu que é ilustrador, né? Ele que fez toda a parte de ilustração do livro, sem cobrar nada. Ele vai ficar com a parte dos lucros. Uma parte vai ser retida para a gente tentar fazer a publicação dela mais futuramente também. E a outra parte vai ser doada para o santuário, né? Tirando as taxas de, de desconto da própria Hotmart, dividiremos o valor por três e a terceira parte vai ficar para o santuário. Todo mês a gente vai estar fazendo o depósito. Espero que sejam grandes depósitos para vocês. A gente agradece. Conseguimos. Eu fiz o livro, né? E de pronto, eu já falei assim, né? A página, por mais que a gente compartilhe conteúdo de santuários, já fizemos algumas doações também, não tinha nada, um propósito por trás, assim, né? Então, vender esse livro com o propósito de fazer parte da arrecadação, né? A, a doação para o santuário veio muito forte e logo desde quando a gente começou a criar, a gente já buscou você e entrei em contato com. Acho que foi primeiro pelo Instagram, acho que a Vivian. Vivian, né? A Vivian me passou pelo o contato da Maísa, eu estou em contato com ela, porque esse livro, meu, tá. De diversas coisas vieram acontecendo, demorou bastante para ser lançado, inclusive, mas conseguimos sair, dessa vez saiu, conseguimos lançar esse mês e agora tá tudo resolvido, né? Já tá disponível lá para quem quiser fazer a compra e com proposta de ajudar o santuário também, que eu não vejo a hora de conhecer vocês também pessoalmente, né? Assim que passar a pandemia, voltar às visitas, né? Tá conhecendo todos os seres que habitam aí. Que coisa boa, Rafa. A gente vai ficar muito feliz recebendo você aqui. Quero comentar com você também a respeito do link. Depois eu vou pedir para a Má, a Vi, enfim, eu tenho certeza que a equipe está aqui para colocar também no nosso link, no Linktree da nossa página, que daí as pessoas já chegam por lá também. E, Rafa, assim, o que a gente puder daqui colaborar, porque para nós é muito maior, a gente é muito grato por essa terceira parte que chega aqui para o santuário. Só que o que eu noto é que a gente tem um lugar muito forte, ou seja, óbvio, a gente precisa de recurso. A despesa fixa do santuário mensal hoje é de 60 mil reais, sem falar do hospital, só para manter o povo aqui comendo com remédio e com a infraestrutura que tem. Então, é um valor absurdo. Então, isso chega e a gente realmente é um abraço no nosso corpo cansado, sabe? Porque é uma luta diária. E aí, como diz um amigo meu, muito divertidamente, ele fala: é a luta diária de salvar um mestre-leão por dia. Porque matar é fácil nos dias de hoje, não? Ou seja, a É, morte é finalizada, então ele brinca sempre. Ele fala: é a luta de salvar um mestre-leão por dia. Enfim.
Mas a gente pensar que isso é algo que eu verdadeiramente agradeço, mas eu noto também que é muito maior do que só o santuário. Isso é algo que eu Sim, enfatizo sempre com a nossa equipe. A gente não pode ficar só dentro do santuário. A gente não pode ficar simplesmente preocupado com o que os daqui comam, que tenham remédio, que sejam bem tratados. É óbvio, isso é premissa, eles precisam, eles têm que. Isso é uma obrigação nossa a partir da hora que a gente encarou esse desafio de falar que a gente é guardião do santuário. Agora, do ponto de vista maior, é muito maior que o santuário. É muito maior sim, do que o livro em si, é uma mensagem. É uma sim, mensagem com um propósito que precisa chegar a mais e mais pessoas. Então, o que a gente puder apoiar, porque aí não é mais santuário, não é livro, é um propósito. E a gente está servindo o mesmo propósito. Um propósito que as crianças, sendo veganas ou não, as que não conscientizarem, as que não tiverem o apoio para que elas tenham água potável, para que elas conheçam espécies da flora e da fauna que estão em risco hoje. Então, é muito maior. E, de novo, eu enfatizo a gratidão por destinar uma terça parte para nós. Mas eu coloco aqui essa ênfase em colocar essa mensagem para todos que querem escutar. Porque, do sim. contrário, a gente não vai ter mais um santuário para fazer resgate. A gente não vai ter mais um planeta para falar, para plantar. A gente vai estar realmente limitando a vida em cima da face da Terra. Então, quero Sim. disponibilizar a gente para estar aqui à disposição tua e do teu projeto e receber vocês quando for possível. Sim, e quem estiver assistindo ou assistir depois a live e que acompanha você, já segue a página, foi o que você falou, né? Pedagogos, sei lá, alguém que tem um espaço para leitura, alguém de uma editora, às vezes pode ter alguém de alguma editora que queira levar o projeto para frente, a gente pode conversar também de estar fazendo a publicação aí para estar indo para o livro físico também, levando essa mensagem, essa história. E o intuito foi esse mesmo que eu te falei, né? É um livro infantil, é uma mensagem simples, e você vai falar diretamente com um ser que tem muita consciência ali e ainda não perdeu a empatia, né? Não perdeu Exato. o lance com os animais, né? O amor pelos animais. Ali é uma forma mais fácil de você estar falando e você estar, pelo menos, plantando a sementinha da ideia de que é possível, né, um mundo sem exploração dos animais, sem o sofrimento deles. Que lindo, Rafa. Eu, com todo o meu coração, e falo em nome de toda a equipe aqui, em nome do Vitor, meu nome, em nome de todas essas pessoas que você citou, como a Vi, a Mar e tantas outras pessoas que fazem parte desse coletivo, que fique aqui a nossa vibração para que prospere o teu projeto e que a gente possa estar sempre junto fazendo esse projeto ampliar e esse propósito também ampliar. Que esse é Sim, o objetivo maior, eu tenho certeza, sinto no teu coração, seja falando com você, que não é o livro em si, como aqui, ou seja, o santuário, não é a questão em si, mas é a gente fazer o bem prosperar, o que é reto sim, prosperar, o que é compassivo, o que é consciente prosperar. Ao contrário de tudo isso que está prosperando no mundo hoje por causa do nosso egoísmo e inconsciência. exatamente. Então, querida, deixo aqui minha gratidão e quero saber se tem alguma mensagem final para deixar para nós, e daí eu fecho. Queria agradecer a recepção, vocês são incríveis, todo mundo que eu falei foi muito, muito positivo, né? Sempre me recebeu de pronto muito bem com uma ideia maluca, né? Chegando, colocando uma ideia doida, o pessoal, não, vamos conversar e tal, sempre receptivo, queria agradecer vocês, agradecer a todo mundo que assistiu. É, E deixar a mensagem disso, da gente estar sempre buscando ser melhor, né? A gente nunca vai. Às vezes a gente faz uma live dessa falando, nossa, o meio ambiente e tal, o pessoal fala assim, não, é perfeito, é vegano, é perfeito, né? Não, a gente tem nossos defeitos, né? Todos E nós como? sempre. E muitos, né? Muitos, às vezes a gente pode cair na própria hipocrisia, de estar falando uma coisa e amanhã tá tropeçando nas palavras que a gente disse hoje. Então não é questão de você querer ser perfeito, você querer é, a gente tem essa sensação de estar fazendo a nossa parte de mudar o mundo. Então a questão não é que somos perfeitos ou queremos ser perfeitos, mas sim sempre buscar melhorar, né? Sempre buscar fazer algo, correr atrás do que acredita e não só pensando em nós mesmos, né? Pensando num contexto global, porque se você pensar, a gente abordou a questão da saúde, é importante, né? Você ser saudável, mas eu acredito que você pensar no âmbito coletivo, no social, né? Você pensando em âmbito do planeta é muito importante. Então faça o que tiver seu alcance e busque, né? Quem estiver assistindo, busque melhorar todos os dias.
Que lindo, Rafa, que lindo. Eu sempre atribuo o veganismo, tuas palavras me calam profundamente. E para mim, o veganismo não é um lugar que a gente se resume numa dieta, é um sistema de valores, sabe? É um sistema de valores. E dentro da nossa imperfeição humana, essa motivação primeira de querer ser melhor. E não só melhor para nós, mas o medidor desse ser melhor em função de quantos seres a gente beneficia através da nossa existência. Exatamente. Muita gratidão. Te pedir licença, Gratidão. posso terminar com um cântico que a gente sempre faz aqui? Claro. Te agradeço. E aqui deixo também a gratidão, como você falou, por todos que escutaram e que ainda ouvirão, e que a gente possa continuar junto e lembrando sempre, quem quiser apoiar o Rafa nesse projeto, por gentileza, por amor, entre em contato com ele, se for contato direto com a gente põe em contato também, mas vamos fazer essa consciência prosperar. Gratidão. Om Shanti Shanti Shanti. Que haja paz em todos os mundos, em todos os tempos. Gratidão a todos. Hum, Grande beijo, tchau. Rafa. Até Tchau, breve. tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.